É indiscutível que a pandemia influenciou, está influenciando e vai continuar influenciando as nossas vidas ainda por um bom tempo. Portanto, o que está em voga não é se somos afetados ou não, mas o quanto somos e ainda seremos. Diante disso, será que você tem a real noção das consequências do Covid-19? As consequências de uma pandemia já foram estudadas e se dividem em 4 ondas. A primeira onda se refere à sobrecarga do sistema de saúde no cuidado de pacientes graves infectados pelo vírus. A segunda onda está relacionada à diminuição de recursos que antes eram destinados para o tratamento de outras doenças agudas, como a dengue, por exemplo. A terceira onda, por sua vez, acontece pelo impacto na interrupção dos cuidados das doenças crônicas. Um exemplo é o acesso à diálise nos pacientes com insuficiência renal crônica. Por fim, a quarta onda, que inclui o aumento dos transtornos mentais e o aumento dos traumas psicológicos provocados diretamente pela infecção ou pelas consequências dela. E é aqui que eu entro. É justamente sobre a quarta onda que eu gostaria de conversar com você. Sobre o impacto da pandemia na sua saúde mental. Porém, com aproximadamente 300 mil mortos por Covid no Brasil, alguém poderia perguntar: por que deveríamos nos preocupar com a saúde mental? Não existem outras prioridades para nos preocuparmos nesse momento? Será que isso é realmente importante? É óbvio que existe uma variedade enorme de temas a serem abordados em meio à pandemia, mas é preciso alertar tanto a população como também a classe médica para os riscos inerentes a uma epidemia paralela e oculta. O aumento do sofrimento psicológico, dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais. Isto é, uma pandemia de pessoas com a mente doente. Nesse vídeo, eu vou alertar e explicar como a pandemia afeta a sua saúde mental. Meu nome é Luiz Penzo e eu lhe convido para pensar comigo. Pensa com Penzo. Você já parou para pensar nos motivos que a pandemia pode te fazer adoecer mentalmente? De fato, são vários os motivos, mas os principais deles são o ataque direto do vírus no nosso sistema nervoso central, as experiências traumáticas associadas à morte de pessoas próximas, o estresse induzido pela mudança na rotina e, por fim, uma interrupção no tratamento por dificuldade de acesso. E tudo isso, inclusive, pode acontecer em um mesmo momento com uma mesma pessoa, o que eleva o risco para o desenvolvimento de transtornos mentais ou o agravo de transtornos já existentes. E quando nos referimos ao Brasil, o agravo de doenças mentais pré-existentes é ainda mais preocupante, pois nós, os brasileiros, possuímos uma das maiores prevalências de transtornos depressivos e de ansiedade no mundo. A título de curiosidade, e para melhor compreensão do tema, o caos mental desencadeado pela pandemia não é uma exclusividade do Covid. Você se lembra da SARS de 2003? A Síndrome Respiratória Aguda Grave? Pois bem, um estudo demonstrou que no ano seguinte à SARS, as pessoas consultavam 3 vezes mais com psiquiatras do que com infectologistas. As pessoas consultavam 2 vezes mais com psiquiatras do que com os próprios médicos da família. Ainda que a infecção pela SARS em 2003 tenha atingido uma escala muito menor, ela já pôde demonstrar o que estamos vivendo hoje e que ainda vamos passar. Ou seja, a relevância do aspecto de saúde mental no pós-pandemia. Portanto, da mesma forma que existe uma epidemia de pessoas com seus corpos sendo afligidos pelo vírus, existe uma epidemia oculta de pessoas também com as suas mentes sendo igualmente afligidas. E essa epidemia oculta, muitas vezes menosprezada, possui tanto do ponto de vista de saúde individual quanto coletivo consequências significativas. Daí a importância de trazermos o tema à tona
para discutirmos de uma forma profunda e combatê-lo adequadamente. A quarta onda destrói o seu bem-estar psicológico. E não se engane pensando que uma pessoa que nunca manifestou qualquer sintoma psiquiátrico esteja completamente livre de tal acometimento. Não caia no ledo engano de acreditar que o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, por exemplo, estejam imunes aos transtornos mentais simplesmente por, no decorrer de suas vidas, nunca terem desenvolvido alguma alteração comportamental significativa. O funcionamento do nosso cérebro e o funcionamento adequado da nossa mente é extremamente afetado pela interação da exposição ao estresse do ambiente em que você está inserido e também a suscetibilidade biológica do próprio indivíduo, que muitas vezes é determinado pela genética. Portanto, se você possui uma predisposição a algum transtorno mental, ao ser exposto a um estado de estresse emocional, acaba desenvolvendo a doença. Além disso, por um fenômeno chamado epigenética, hoje sabemos que os fatores ambientais podem ainda alterar a expressão de genes, fazendo com que pessoas que antes não eram suscetíveis a adoecer mentalmente passem a ser vulneráveis. Assim, a exposição da população a condições extremamente desfavoráveis, como é o nosso caso na pandemia, pode desencadear transtornos mesmo em indivíduos com uma genética menos suscetível, o que gera um potencial epidêmico de transtornos mentais com o decorrer da pandemia e após a mesma. Esse potencial epidêmico de transtornos mentais foi estudado anteriormente em outras pandemias e também em desastres internacionais de grande proporção. Mas preste atenção, é a primeira vez na história da humanidade que estamos diante de um evento com magnitude global. E além disso, com uma duração que, por enquanto, permanece uma incógnita. Há um ano, frequentemente ouvíamos: vai passar. Um pensamento negacionista que acaba mascarando e perpetuando a ferida. O distanciamento social alterou a forma de nos relacionar como sociedade. As escolas foram fechadas, a dinâmica de trabalho mudou completamente e o contato com as pessoas foi restringido. Fatores esses fundamentais para a manutenção da sua saúde mental. O convívio dentro de casa aumentou o risco de desajustes familiar. Somado a isso, a redução da economia e o desemprego pioraram ainda mais a tensão sobre as famílias. Basta olharmos o número de notícias reportando o aumento de violência doméstica, de divórcio e o acesso a conteúdo pornográfico. Por último, as mortes de entes queridos em um curto espaço de tempo, juntamente com a dificuldade de realizar os rituais de despedida, dificultam a experiência de luto, impedindo uma adequada ressignificação das perdas. Ainda que não tenhamos a real noção do impacto da pandemia sobre a minha e a sua saúde mental, esse impacto é real. Olhe bem para mim nesse momento. Preste atenção. Se você que assiste esse vídeo está sendo afligido por essa epidemia oculta, não oculte os seus sentimentos. Não esconda o que você está sentindo. Converse com especialistas, psicólogos, psiquiatras. Converse com a sua família. Converse com amigos. O fato de expressar os seus sentimentos já pode ser tão efetivo quanto uma vacina. Talvez nesse momento, o que você mais precise não seja de uma injeção. Pelo contrário, seja de uma ejeção. Uma ejeção de todos esses sentimentos que têm lhe preocupado, antes que isso tome proporção patológica. E se você não é uma dessas pessoas, fique de olho nos seus familiares, fique de olho nos seus amigos. Você pode ajudá-los ou encaminhá-los para uma ajuda especializada. Por fim, eu convido você, nesse momento, a se aliar comigo nessa batalha contra uma epidemia muitas vezes menosprezada. Muito obrigado mesmo por você ter assistido esse vídeo até o final. Não é um assunto gostoso, não é um assunto fácil de enfrentar, não é fácil de aceitar, mas é impossível enfrentarmos algo que não conhecemos, é impossível mudar algo que realmente não reconhecemos. Esse vídeo
é apenas uma introdução ao tema. Esse vídeo é apenas um alerta. Compartilhe com outras pessoas para que aqueles que precisam de ajuda saibam que não estão sozinhos. E aos céticos, para que sejam alertados. Deixe o seu like, comente o que você achou desse vídeo. Deixe sugestões, se inscreva no canal, ative as notificações e mais uma vez, muito obrigado, te vejo em breve.